Ó, pessoal, finalizei a costura das duas patinhas. Olha como ficou. Fica bem legal, né? Agora, nós vamos fazer a luvinha. Essa luvinha aqui para colocar na mãozinha dele. E aqui eu utilizei uma linha mais fininha. É essa linha aqui, ó. Porque com a linha amigurumi ou a Amigo Love, fica muito grande a luva e não ficou legal. Então, eu preferi usar uma linha mais fina. Essa linha tem o Tex 300, então ela é uma linha bem mais fina do que a Amigurumi e a Amigo Love. Essa é a Camila da Coats Correntes, tá? É essa marca aqui. E para trabalhar com essa linha, eu estou utilizando a agulha 2 milímetros. Nós vamos iniciar fazendo 14 correntes. Então, aqui eu fiz 14 correntes, agora eu venho aqui na primeira e vou fechar com um ponto baixíssimo, já subo uma corrente e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Ao todo, vamos ficar com 14 pontos baixos. Eu vou fazer essa carreira de um ponto baixo para cada corrente e a próxima carreira será ponto sobre ponto. Então, eu vou ficar com duas carreiras com 14 pontos baixos em cada carreira. Fiz as duas carreiras de ponto sobre ponto com 14 pontos baixos e depois fiz mais uma. Então, ao todo foram 3 carreiras, tá? Aí, a quarta carreira, eu vou fazer um ponto baixo e no próximo será o aumento. Serão 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo e no próximo um aumento. E vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Se você achar que seus pontos estão ficando grande com a agulha número 2, usa a agulha 1,75, tá? Diminui o tamanho da agulha. Não precisa seguir a mesma agulha que eu mostrei. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo e ao todo nós ficamos com 21 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos. Faço 3 correntes. Pulo um ponto aqui de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. E vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo. A próxima carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. A carreira que nós acabamos de fazer, ficamos com 23 pontos baixos. Então, nós vamos só repetir essa mesma quantidade de pontos. Ficamos com 23 pontos, contando com as 3 correntinhas, tá? Aí, essa carreira que vamos fazer ponto sobre ponto, nas correntinhas, eu vou pegar apenas uma laçadinha da parte de cima e faço um ponto baixo para cada corrente. Ó, a minha terceira corrente. Aí, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base restante. E, ao todo, vamos ficar com 23 pontos baixos. Finalizei a sexta carreira de ponto sobre ponto. Continuamos com 23 pontos. A carreira de número 7, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2. O próximo será a diminuição.
Pego a laçada de fora, venho no próximo ponto, pego a laçada de fora, passo a linha por dentro das duas laçadas e faz o ponto baixo. Vou lá no próximo ponto e começo essa sequência de 2 pontos baixos, o próximo a diminuição. E vou trabalhar desta forma por toda a volta. Finalizei a carreira, olha como ficou. Ao todo, ficamos com 18 pontos. Aqui, nós temos já o do dedão, que foram as 3 correntes e pulamos um ponto aqui na parte de baixo, né? E agora, vamos separar por os dedos na parte de cima. No desenho que eu estou seguindo, eu vi que a luvinha são apenas 3 dedos, não são 5 igual a gente, né? No caso, os 3 dedos, tirando o dedão. Eu tenho que dividir essa parte de cima por 3, igual este aqui, ó. Aí, aqui, ó, na 8ª carreira, eu vou fazer uma corrente e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nesse pontinho, eu vou prender essa corrente. E já subo uma correntinha, vou virar assim para não ficar os pontos do avesso e vou trabalhar nessa correntinha que a gente acabou de fazer. Deixa eu abrir aqui para visualizá-la melhor. Vou pegar apenas uma laçada, tá vendo? E faço um ponto baixo. Volto aqui, ó. E trabalho um ponto baixo para cada pontinho de base. Eu vou ficar com 7 pontos, porque eu prendi a linha aqui no 7º ponto, não é isso? Então, eu tenho que fazer 6. Com esse ponto que eu fiz em cima da corrente, eu vou ficar com 7 pontos. Ó, já vou prender aqui, ó, no primeiro ponto que iniciamos. Aí, eu já subo novamente uma correntinha e vou repetir a mesma quantidade de pontos, 7 pontos baixos. Aqui é o meu 7º ponto, vou finalizar novamente com um ponto baixíssimo e já faço a próxima carreira da mesma forma, só vou seguir a mesma sequência. Ó, então, eu fiz aqui minhas carreiras de ponto sobre ponto, contando aqui desde a primeira carreira de ponto baixo, nós temos 12 carreiras feitas, tá? Eu gosto de contar assim, que aí a gente consegue fazer os dedos tudo no mesmo tamanho. Nesse ponto aqui, eu já posso cortar esse fio. Passo aqui, ó, puxo a linha para não desmanchar, né, por dentro da laçada e vou fechar esse círculo, pegando todas as laçadinhas de fora de cada ponto. É só puxar e fechar o círculo. Aí, você pega uma laçadinha de um ponto bem aqui de baixo, ó, e faz um nozinho para fazer o arremate. Feito o arremate, você passa essa linha para dentro do trabalho, que vai ajudar no enchimento depois. Então, o primeiro dedo aqui ficou pronto. Agora, vamos dividir aqui para fazer o próximo, tá? Eu vou prender aqui o fio na agulha
E vou vir aqui, ó, no pezinho do dedo aqui, ó. E vou fazer o primeiro ponto baixo. Então, um ponto baixo. Venho no próximo, 2 pontos baixos, 3, faço uma corrente, viro o trabalho. Deixa eu ver aqui. Fiz a corrente, aí eu venho 1, 2 aqui, ó, no terceiro, eu já faço um ponto baixo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 com a corrente, 5, 6, não, então vai dar 8. Eu vou voltar aqui, ó. Não vou contar 3, vou contar apenas 2 pontos. Então, eu venho de cá, ó. Vamos conferir? Comecei com 3, com a corrente 4, 5, 6. E aqui, ó, na corrente do dedo que nós fizemos para separar o dedo, 7. Então, deu certinho, tá vendo? Agora, vamos finalizar a carreira com um ponto baixo aqui, ó, com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto que iniciamos. E vou fazer as carreiras de ponto sobre ponto, da mesma forma que eu te mostrei do dedão aqui, ó. Aí, você conta desde o início, você conta aqui, ó, desde o início para dar a altura de 12 carreiras total. Porque agora é só repetir um ponto baixo para cada ponto de base em cada carreira. Ó, pessoal, finalizei aqui, ó, o segundo dedo, já arrematei, escondi a ponta. Agora, vamos vir aqui no terceiro. Eu já começo aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, no meu último ponto aqui, ó, será o 7º ponto. Só que eu vou pegar um pontinho aqui, ó, da lateral do dedo do lado, para não ficar um buraquinho da correntinha que nós fizemos. Então, eu faço esse ponto, nós estamos com 8, mas aí na próxima carreira a gente faz uma diminuição para ficar os dedos do mesmo tamanho dos outros dois aqui. Então, nessa carreirinha eu fiquei com 8, mas eu vou fazer uma diminuição agora, ó. Eu faço um ponto baixo, no próximo ponto eu faço uma diminuição, porque se no seu aí também acontecer de ficar com um pontinho a mais, é só você diminuir, que aí você vai ter o mesmo número de pontos. E segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até dar a mesma altura dos dedos aqui, tá bom? Ó, finalizei meu último dedo, agora vamos trabalhar aqui no dedão. Eu venho aqui, ó, nesse pontinho, assim ele tá em pé, eu virando assim ele tá deitado. Então, eu pego uma laçada desse ponto deitado e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, que é aqui, ó, o ponto que a gente pulou, tá vendo? Em cima dele, eu vou fazer um ponto baixo. Então, é o meu segundo ponto. E aqui, ó, eu virando assim, tem um pontinho deitado e tem aqui o pezinho desse ponto aqui deitado. Então, entre o ponto deitado e esse ponto que a gente acabou de fazer, eu vou fazer mais um. E no ponto deitado, faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu comecei fazendo um ponto baixo no pontinho deitado, um em cima do ponto baixo que nós pulamos, um entre os dois e um no deitado. Então, tem 1, 2, 3, 4 pontos. E agora, eu tenho as laçadinhas das 3 correntinhas que nós fizemos. Eu vou pegar uma laçadinha, a primeira aqui, faço um ponto baixo. Venho na segunda laçada, faço um ponto baixo.
e na terceira laçada um ponto baixo. Então, ao todo, ficamos com 7 pontos baixos e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar carreira de ponto sobre ponto. Será um ponto baixo para cada ponto de base. Serão 4 carreiras. Eu já fiz uma, então vou fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei aqui o dedão, ó como ficou. Coloquei um pouquinho de enchimento. Ficou desta forma. Agora, eu vou prender o fio na agulha novamente e vamos fazer um detalhe na parte de baixo agora da luva, da mão, né? Ó, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo para cada laçadinha dessas correntinhas que nós fizemos no início. Será uma carreira simples, um ponto baixo para cada correntinha. Então, finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, né? Que eu peguei apenas a laçadinha da correntinha, então eu vou ficar aqui com 14 pontos, que nós fizemos 14 pontos para iniciar, lembra? Agora, a segunda carreira do pulso, eu vou fazer toda de aumento. Será 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 28 pontos. Mas aqui o importante é você seguir esses aumentos para fazer aquele detalhe que fica parecendo que tá enroladinho, tá? Às vezes, se você fizer de diferença de 1 ou 2 pontos, não vai influenciar, não. Mas é só seguir fazendo aqui os aumentos para todos os pontos de base, que vai dar certo no final. Finalizei a minha carreira de aumento, agora eu vou fazer uma carreira simples, será um ponto baixo para cada ponto de base. Fica atento para trabalhar certinho, porque os pontos estão bem justinho, então você tem que estar prestando atenção para não pular nenhum ponto. Uma carreira simples, um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei, então, minha terceira carreira do pulso, que é a carreira de ponto sobre ponto. Se você gostar desta forma, já pode cortar o fio e deixar a linha para fazer a costura. Mas eu vou fazer para ficar com esse detalhe aqui, ó, parecendo que tá enroladinho no pulso. E para isso, nós vamos fazer mais 2 carreiras. Aí vai ser a sua opção, tá bom? A próxima carreira, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos. No próximo, será a diminuição. Então, eu vou trabalhar desta forma por toda a carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, então, eu segui fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Olha como já ficou, tá vendo? Ele já deu uma boa diminuída e enrolou para dentro. A última carreira, eu já vou fazer diminuição. Será toda de diminuição, tá? São diminuições sequentes. Primeiro ponto aqui, uma diminuição. Já vou lá no próximo. Uma diminuição. E assim eu vou fazer por toda a volta. Vou fazer diminuição sequente. Ó, finalizei aqui no meu último ponto. Nessa última carreira, ficamos com 11 pontos. Mas se der diferencinha de 1 ou ponto ou 2, não vai fazer diferença, tá? Porque aqui, de qualquer forma, ele já vai enrolar. E eu vou tirar um pouquinho maior para fazer a costura. Passa aqui por dentro da laçada e é só fazer assim, ó. Dobrar essa parte que nós diminuímos. Você vai rodando e vai dobrando. Tá vendo? Que aí vai ficar igual a luvinha que eu te mostrei.
Fica bem certinho. É só você ir ajeitando, colocando no lugar. Essas pontas aqui lá dos arremates, eu coloquei pra dentro, pra não precisar cortar, né? Que ajuda no enchimento. Aí é só passar agora essa linha pra baixo, pra gente poder fazer a costura no braço. Mas antes de fazer a costura, nós vamos olhar aqui, ó, com o coelhinho de frente, qual mãozinha vai ficar melhor para cada lado. Essa mãozinha eu vou deixar de cá e essa mãozinha eu vou moldar ela, fazer assim, ó, pra colocar ela de cá, tá vendo? Que aí fica certinho. Você vê qual fica melhor, aí só observando o dedão, né? Pro dedão ficar pro mesmo lado, que aí agora nós vamos fazer um detalhe aqui, ó, com a linha preta. Coloquei a linha preta na agulha, eu vou sair aqui, ó, bem embaixo aqui na luvinha, e vou puxar deixando uma ponta aqui embaixo pra gente depois amarrar e colocar o excesso pra dentro. É só fazer um detalhezinho. Ó, faz uma reta, você vem 1, 2 entre o terceiro, deixa eu ver aqui, pula 2 pontos, 1, 2, 3, 4, entre a quarta e a quinta carreira, 1, 2, 3, 4, venho aqui e já saio aqui embaixo novamente. Que aí fica o detalhezinho da luvinha, tá vendo? É um detalhe bem simples, mas que dá um charme no trabalho. Vou tirar o fio da agulha, o fio ficou um pouco grande, mas não tem problema, que a gente vai colocar ele pra dentro para ajudar no enchimento. É só dar uma amarrada aqui, faz o nó para ficar bem firme esse trabalho. Vou fazer mais um nozinho. E põe o excesso da linha pra dentro. E para costurar a luvinha, eu vou passar essa linha aqui, ó, pra cá. E vou posicionar aqui. Aí, você vai olhar a forma que você quer posicionar a luvinha. Se você quer deixar esse dedão bem mais pra cima, assim, no sentido do ombro. Aí, você posiciona bem certinho, ou se você quer deixar um pouquinho virado. Eu vou deixar assim, ó, um pouquinho viradinho. Eu vou fazer a costura desta forma. E você vai pegando um pontinho no braço, volta na luvinha, pegando aqui, ó, pela parte de dentro, tá? Pra dar a impressão que essa luvinha realmente tá vestida. Se você pegar muito aqui de fora, aí não dá essa impressão, tá? Você vem aqui, ó, tipo, deixando apenas essas carreirinhas aqui já da curvinha. E vai fazendo a costura. Pegando no braço, voltando na luvinha, e faz toda a volta e depois arremata e esconde a ponta. Eu vou dando uma tensionada, que aí a linha branca não vai aparecendo aqui embaixo. E é da mesma forma, depois você faz o detalhe aqui, ó, com a linha preta, e também já faz a costura do outro bracinho na luvinha. Finalizei as costuras das luvas, agora vamos fazer um bordado aqui para simbolizar a língua, a boquinha dele. Eu vou colocar a linha vermelha na agulha, no tamanho que você vê que vai dar para fazer todo o bordado e depois arrematar. Vou vir aqui, ó. Você procura colocar de uma forma que você consegue depois arrematar. É só um detalhe mesmo para simbolizar a boca dele.
Vou voltar aqui, ó, onde eu inseri. Aqui eu passei apenas uma reta, tá? E venho aqui, volto aqui embaixo, ó. E não vou puxar a linha tudo, eu vou deixar uma meia curva aqui. E agora, a gente vai preencher esse espaço, ó. Esse espaço que ficou. Porque na hora que a gente fizer o focinho dele, vai aparecer só a boquinha aberta, tá bom? Então, agora é só preencher. Passa várias vezes até preencher esse espaço. Passei várias vezes, ó. E vou sair aqui com a linha para a gente arrematar esse finalzinho. Aí, aqui eu faço um nozinho. Dou uma tensionada nessa linha. Faço mais um nó. E vou empurrar esse excesso aqui pra dentro. Com as costas da agulha, ó, a gente empurra esse nozinho. Como o fio ficou grande, é só você cortar um pedaço que facilita pra você empurrar. Ó, tá vendo? Ficou lá pra dentro, que aí não fica visível. Agora, vamos fazer aquele dentinho que ele tem aqui na frente. Aí, você vai pegar a linha fina, a mesma linha que nós utilizamos para fazer as luvas, e vamos trabalhar também com a agulha 2 milímetros. Eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Volto na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Volto na última corrente e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, viro o trabalho e vou só repetir essa mesma quantidade de pontos. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Subo novamente uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Novamente, subo uma corrente, viro o trabalho, faço um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Agora, eu vou cortar esse fio e vou arrematar essas pontas aqui. Se você quiser costurar com a agulha, pode costurar, mas eu vou preferir colar. Eu vou utilizar uma cola para parecer que tá realmente aqui por cima, ó, desta forma. Mas antes eu vou fazer o arremate dessas linhas. É só arrematar normal, esconde por um pontinho ou põe pra cá assim, ó, que na hora que colocar a cola já vai esconder a pontinha por trás do dente, tá? Ó como ficou. Centralizei, apareceu aqui o vermelho na parte de baixo e também aqui nas laterais, e o dentinho ficou centralizado. Agora, eu vou fazer um círculo mágico e vou colocar 6 pontos baixos. Colocou os 6 pontos, a segunda carreira, você faz 2 pontos para cada ponto de base. A terceira carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento. Na terceira carreira, eu fiquei com 18 pontos baixos. Que aí, nós vamos centralizar aqui, ó, pra gente fazer o focinho, tá bom? Então, com a terceira carreira finalizada, é só cortar o fio, puxa a laçada, você já aproveita e faz o arremate aqui do círculo mágico do início do trabalho, que na hora que você for bordar, já tá tudo arrematado essas pontas. Só vou cortar um pouquinho dessa linha aqui do círculo mágico para não atrapalhar na hora de bordar. E agora, eu vou pôr essa linha na agulha para fazer a costura.
Para fazer a costura, eu vou centralizar aqui, ó, de uma forma que aqui a parte de baixo eu vou fazer uma costura reta, tá? Eu não vou fazer curva. Eu vou tentar, nem que ele fique aqui assim, ó, um pouquinho dobradinho, mas ele vai pegar aqui assim, ó, reta. Por cima aqui da boca, ó. Não sei se você tá conseguindo visualizar. E aqui, ó, na parte de cima, ele vai pegar aqui, ó, na última, entre a carreirinha branca e a cinza, certo? E aqui é só você fazer o seguinte, ó. Vamos começar aqui pela parte de baixo, que aí você entende melhor. Ó, pega um pontinho aqui embaixo. Passou a linha. Eu vou pegar, ó, essas laçadinhas de cima, tá? Da circunferência aqui, ó. Vamos aproximar aqui. Eu vou pegar aqui, ao invés de pegar as laçadinhas de baixo, eu venho pegando as laçadinhas de cima aqui do ponto. Passei. Venho aqui no próximo pontinho branco. Pego a laçadinha de cima aqui dos nossos pontos. Fiz a costura. Ó, vou tentar pegar aqui e sair aqui do lado, ó, do dentinho. Que a gente passou a cola, né? Pode ser que fique um pouquinho durinho. Pego a laçadinha aqui de fora. A gente vai fazendo devagarzinho, que aí você vai conseguindo acompanhar. Vem aqui, ó, no próximo pontinho branco. Vou passar essa linha. Já pego aqui, ó, essa laçada. E vou pegar mais um pontinho branco aqui, ó. Porque senão não vai dar certinho na língua dele. Eu quero que essa parte de baixo fique bem certinho na boquinha. Vocês me desculpem o barulho aí ao fundo, mas eu já tentei explicar para vocês. Tem muitas construções aqui ao redor e eu não consigo muito evitar esses barulhos, tá? Dentro de casa o barulho ainda é pior, porque parece que dá eco lá dentro, aí ainda fica mais forte o barulho. Você viu? A gente conseguiu fazer aqui na parte da boquinha. Agora, a costura aqui da lateral é mais simples. É só você pegar a laçadinha de fora de cada ponto. Ó. Pega um pontinho aqui. Eu estou seguindo uma foto de um print que eu tirei da tela, que eu olhei lá no Google. Aí tem duas fotos, uma que não aparece a linguinha, mas aparece só o dente na parte branca, e uma outra que aparece ele sorrindo, que aparece a parte branca com um dentinho. Eu achei legal parecendo assim, porque aí o dente fica aparente. Se eu colocar só a parte, só o dente e aqui não tem a linguinha, o dente não vai ficar visível, né? Porque o fundo é branco. Então, eu achei bem legal colocar a linguinha aqui também. Mas, olha, eu mostro, dou ideias, mas você pode fazer na sua preferência. Se quiser utilizar aquelas pecinhas que você compra já tudo pronto e colocar, é a sua opção. Mas quando você faz tudo à mão, você agrega valor no seu artesanato. Então, eu estou tentando fazer tudo à mão e espero que você esteja gostando do resultado. Algumas artesãs gostam de utilizar feltro, né?
ou feltro, ou aquele material que compra em papelaria, que aí você corta, fica parecendo um papelzinho, né? Um tecido, e você, por exemplo, corta a cor branca, cola e depois cola a cor preta, tudo só recortado. Aí facilita o trabalho, mas é a sua opção mesmo, tá? Então, aqui na parte de cima, como eu te disse, eu vou pegar esses pontinhos aqui, ó, branco, que tá na divisão mesmo do branco e o cinza. Já estamos quase finalizando essa parte aqui do focinho, tá? É gostoso de fazer porque é só ter atenção mesmo, não tem dificuldade, ó. A costura é uma costura simples. Aqui agora você já consegue finalizar a carreira. É só chegar aqui no cantinho, arremata, esconde a ponta e pode cortar. E já volto para mostrar o bordado do focinho.